Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Meu nome é Jailson, sou trabalhador aqui da casa e vou fazer a reflexão de hoje, né, dessa noite aí. Então, peçamos que, primeiramente, né, que a gente possa obter a ajuda que viemos pedir aqui na casa, né, e para quem está assistindo hoje, né, e que não é um frequentador aqui da casa, que não, né, não chegou aqui por conta, né, da orientação aqui da fraternidade, né, que possa também se sentir à vontade, se sentir amparado pela espiritualidade, né, e que possamos ter uma boa reflexão, né? Então, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a mediunidade e obsessão em crianças, né? Esse texto aqui, então, né, é um resuminho, né, de alguns pontos importantes que eu trouxe, que eu tentei trazer, de um livro da Sueli Caldas, que é o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, né? Então, é um livro muito bom, é muito esclarecedor, é um livro de fácil entendimento, então ela tem uma ótima reflexão aqui sobre, né, diversos, né, ela tem diversos vídeos aí também no YouTube que falam sobre a mediunidade da infância, a mediunidade, né, durante a juventude, né, adolescência e tudo mais. Então é um livro muito interessante, muito fácil de entendimento também. Então, primeiro, para a gente entender o que é a criança, né? A criança, né, de acordo, né, o que a doutrina espírita traz sobre isso, né? Então, a criança ela não é um anjo inocente, mas um espírito com uma longa história espiritual. Então, percebam que aqui, né, que a doutrina espírita sempre traz que a criança ela não é um espírito novo, né? Que se forma ali naquele momento e ela vai ter a sua primeira vida aqui na Terra. Então, ela é um espírito já reencarnado, né, com bagagem, com muitas outras vidas, né, com, né, muitas vezes até mais, uma criança pode ser até um espírito mais antigo do que nós mesmos. Então, a infância, então essa criança ela vai trazer junto com a sua reencarnação os seus débitos, né, e também a sua condição moral. Então tudo que fez de bom ou tudo que fez de errado, ela vai trazer essa bagagem. Então é importante, né, que a gente compreenda isso, né, uma criança como um espírito reencarnado, né? Então esse período da infância, né, onde ela é mais frágil, onde ela é mais mais débil, né, tem a condição mais débil, ele é um momento onde o espírito pode se reeducar, né? Então esse período onde ela está mais suscetível ao aprendizado com os mais velhos, né, onde aprende através do exemplo, através das boas informações, através, né, do adulto que tem a responsabilidade de trazer para ela, né, o certo e o errado, o caminho correto, né, é nesse momento onde os pais, os responsáveis, né, o avô, a avó, o irmão, né, muitas vezes o tio, a tia, é nesse período onde elas estão mais suscetíveis a isso. É mais fácil de conduzir essa criança, né, com paciência, responsabilidade e amor nesse período da infância. Então, a criança é isso, é um espírito encarnado que passa por um processo de infância quando está reencarnado. Então, em planos superiores, né, em mundos mais evoluídos, essa infância ela é mais curta. A nossa infância ela é longa. Então, mas é um período em que o espírito reencarnado passa para aprender a lidar, né, com esse corpo novo. E um pouquinho, né, agora, para a gente entender um pouco o que é a criança, agora o que é um pouco a mediunidade. Então, a mediunidade, de acordo com o que a doutrina espírita sempre traz para nós, ela é uma faculdade inerente do ser humano.
né? Então ela vai estar presente em todas as culturas. A gente vê aí os druidas antigos, né, os profetas, feiticeiros, xamãs, tudo isso, né, que é muitas vezes visto como um folclore, já eram, né, os primeiros médiuns. E a mediunidade, ela existe então como uma forma de comunicação do plano espiritual, né, com o nosso plano material, e principalmente, né, por conta, por que ele é biológico, né, por que isso é orgânico, por que isso está no nosso corpo? Porque, né, já prevendo que, né, espíritos não muito evoluídos como nós, eles precisam de um auxílio do plano espiritual, né? Então a gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem, né, o nosso famoso guia espiritual, né, nosso amigo que fica próximo da gente e para nos auxiliar nas nossas escolhas, né? A gente fala muitas vezes, né, que é a nossa consciência, né, a nossa intuição, né, mas é justamente por isso, né, a princípio que existe, né, essa facilidade de comunicação para que eles possam nos auxiliar nas nossas escolhas. Isso aí é claro que abre, né, um canal também para os obsessores que acabam influenciando também a gente nas nossas escolhas aí, quando a gente permite. Só que, né, a gente está falando aqui, né, da mediunidade quando ela é ostensiva. Então, a mediunidade ostensiva é a capacidade maior de comunicação. Então, não é só ouvir, né, a intuição, é sim ouvir realmente o espírito, né, falar com o espírito, ver um espírito desencarnado. Então, é disso que a gente está falando aqui. Então, essa mediunidade, ela pode acontecer nas crianças, né? Ela, apesar dessa, né, tudo que a gente falou ali da infância, ela pode aparecer nesse período da infância, né? Só que aí a gente tem que ter um cuidado, a gente tem vários médiuns, aí a gente pode trazer, por exemplo, o Chico Xavier e o Divaldo Franco, que já, né, tem essa mediunidade, já conversavam com espíritos desde criança. Então, a gente sabe que existe essa mediunidade na infância. Só que aí temos que ter um cuidado, e é isso que trata também o livro, que a gente tem que ter o cuidado que nem tudo é mediunidade, quando se trata dessa comunicação aí das crianças, né? Então, a criança, ela está nesse período da infância, ela está bem próximo do plano espiritual. Então, muitas vezes, o fato dela estar vendo, conversando, né, e sentindo, vendo vultos, pode ser simplesmente essa proximidade que se tem com o plano espiritual, né? Essa proximidade aí, nesse período da infância, que ela vai se encerrando ali, né? A partir dos 7 anos, nessa fase aí onde entra aí na pré-adolescência, né? E aí até os 10 anos ali, que a gente ainda considera como criança, né? Só que, então pode ser simplesmente essa proximidade, essa facilidade que se tem, né, essas crianças têm de acessar o plano espiritual. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que a gente tem que ter cuidado, né, e que não seria a mediunidade, é a diferença que tem do amigo invisível e do amigo imaginário, né? O amigo invisível é aquele amigo que a criança está vendo, mas a gente não. Né? A gente não está vendo. E o amigo imaginário, ele é só imaginário mesmo, né? É só, às vezes, a imaginação da criança, né? Ela brincando, ela conversando, né? Ela entendendo ali, se entendendo ali com a sua própria mente. Então, assim, a mediunidade, essa parte na infância, né, desse amigo imaginário, pode simplesmente só ser um amigo imaginário, realmente. Né, um espírito, um fruto da imaginação dessa criança, né? Só que aí a gente tem também, e pode acontecer, de termos esse amigo invisível. E aí esse amigo invisível, ele é aquele amigo que a gente não vê, mas que a criança está vendo e realmente é um espírito desencarnado, né? E aí essa capacidade da criança de se comunicar com esse espírito, ele pode também ter,
ainda duas explicações, né? Pode realmente ser uma mediunidade já, né, desenvolvida, né, começando a se desenvolver, e essa criança vai precisar, né, aprender a lidar com isso, a controlar, né, a não deixar que isso atrapalhe a sua vida, e sim seja uma ferramenta de trabalho e de melhoria para ela. Mas também tem a situação onde pode ser que essa mediunidade, essa comunicação que ela está tendo, vem fruto de uma obsessão. Então, pode ser que o obsessor ele esteja utilizando da criança, né, para se aproximar. Às vezes é um obsessor da família, às vezes de um pai, de uma mãe, né, de um irmão, e está utilizando a criança e essa facilidade que ela tem de acessar o plano espiritual para justamente atrapalhar essa família, né? Então pode ser um obsessor da família, né, querendo atrapalhar, né? Então faz com que a criança não durma direito, né, aparece ali, assusta, né, a criança acorda chorando. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, a obsessão ela começa a atrapalhar a tua vida de repente. Ah, eu estou bem num dia, outro dia eu estou mal. Né? Ela vai se utilizando, a espiritualidade negativa, ela vai se utilizando desses pequenos momentos, assim. Então, eu vou atrapalhar a criança, vou incomodar ela durante a noite. Né? Então, assim, daí a gente precisa ter atenção, né, nessas situações ali que acontecem com ela. Começa a se irritar demais, né, não dorme direito, não tem uma boa qualidade de sono, né, começa a falar, né, de uma forma que não era acostumado a falar, utilizar palavras que não era acostumado a utilizar. Então a gente tem que ter muita atenção, né, para perceber quando esse amigo invisível aí, ele está atrapalhando, né, as nossas crianças. E aí eles vão realmente atrapalhando, né, utilizando da criança, né, para atrapalhar a vida dos pais. E aí assim, a criança não dorme direito, daí o pai acorda, aí não dorme bem, aí isso vai atrapalhar no trabalho, muitas vezes atrapalha no próprio casamento, né, na própria relação da família. Então é uma forma também, né, que parece, né, pode parecer que é uma mediunidade, mas é só, né, uma obsessão. E às vezes um obsessor da família, ou às vezes também, como a gente falou lá no início, que a criança também é um espírito, né? Ele também é um espírito com a sua bagagem, muitas vezes pode ser um obsessor da própria criança, né? Então ter muita atenção e principalmente ter um cuidado de acolher, né? Acolher com calma, com amor, com carinho, né? Para que possa ser dado o melhor tratamento, né? Então aqui a espiritualidade, né, a doutrina espírita traz, né, alguns elementos que pode auxiliar, né? Então a oração em família, é importante a oração em família, o evangelho no lar, né? Eu não consigo fazer o evangelho no lar, mas faz a oração, né? Então a gente tem diversas literaturas aí infantis, né? A gente tem a própria Turma da Mônica, né, que tem alguns livros de oração, que a gente pode sentar e contar com a criança como se fosse uma história, né? Só que aí vou falando de Deus, falando de Jesus e falando, né, justamente trazendo esse conceito da espiritualidade para a criança começar a entender também, né? E aí a evangelização infantil, apoio espiritual para os pais, quando for nesses casos de obsessão. Mas é claro que, né, a obsessão, mas pode acontecer também de ser realmente uma mediunidade, né? Mediunidade real, né? De alguém que realmente veio, né? Então é comum, né, que os trabalhadores, né, os médios que a gente conhece, a mediunidade ter começado ali a se desenvolver já na infância. É claro que não é regra, não são todos, a gente tem muitos trabalhadores que vão desenvolver a mediunidade às vezes só depois que conhecem a casa espírita, né, e começam a trabalhar, mas tem as situações também onde, né, uma grande parte aí dos médios eles já começam a apresentar os sinais aí, as características já na infância. Então o que fazer, né, quando existe essa mediunidade real?
é justamente acolher com amor e com calma, né? Ter paciência com a criança, esclarecer que realmente é uma faculdade natural, que é normal, né? E não com frases que possam assustar e formas que possam assustar, né? Então, incentivar ainda a oração e o evangelho no lar, né? A gente tem que lembrar aí que o médium ele acaba sendo um pontinho de luz, né? E aí às vezes um espírito, né, que está perdido, às vezes um espírito que está buscar se comunicar para tentar entender o que está acontecendo. Às vezes a gente tem espíritos que nem percebem que desencarnaram, né? E esse pontinho de luz vai acabar atraindo. Então, o evangelho no lar ele vai ser uma forma de proteção da casa, né? Isso aí serve para qualquer situação, né? Não só para situações assim onde a gente tem, né, uma questão de mediunidade ou de obsessão, né? É uma questão realmente de prestar bastante atenção, né? E ter bastante cuidado com a nossa casa, né? Então, é uma forma também da gente, o evangelho é uma forma também da gente cuidar, né, dessa situação. E o que não fazer, né? O que não fazer nunca é estimular as práticas precoces. Então, a criança ela precisa estar preparada, né? Ela precisa estar preparada física, emocional e psicológica. O médium, né? Ele precisa estar preparado mental, emocional e físico, né? A parte física do seu corpo, desenvolvimento cerebral, desenvolvimento dos seus chakras aí, dos seus pontos de força, né? Pontos de energia. Então, eles precisam estar desenvolvidos e também precisa ter uma maturidade emocional, né? Para lidar com o trabalho. É uma forma de trabalho, né? Uma atividade de trabalho. Então, a gente precisa ter muita atenção. O médium já precisa ter muita atenção e muito cuidado, né? Então, imagina isso ser colocado para uma criança, né? Então, temos que ter esse cuidado. Então, não estimular as práticas mediúnicas precoces e não transformar a mediunidade também numa brincadeira, né? E também não procurar soluções milagrosas ou superstições, né? É colocar realmente, né? Buscar a casa espírita, buscar, né, se espiritualizar, melhorar o ambiente da nossa casa, para que essa mediunidade na criança não atrapalhe a sua vida e que ela possa realmente, né, depois do seu, né, do seu amadurecimento, depois da sua construção moral, né, física e das suas escolhas, né, tem que partir também de escolha dela, que ela possa realmente se transformar num trabalhador, né, na seara aí do bem, na seara do Cristo, né? Boa noite a todos, então, espero que a reflexão tenha sido positiva e até a próxima.